Eu quero chamar meu amigo aqui, querido pastor Juan, vai estar trazendo a palavra. Deus colocou uma palavra no coração dele. Vem para cá, pastor Juan. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus, digam amém. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Pai, é no nome de Jesus que uma vez mais pedimos que o Senhor fale conosco. Esse tempo agora é o tempo da Tua palavra. É o tempo onde estaremos aqui exclusivamente para ouvir o Senhor. Não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo das telas, não é o tempo da conversa, do WhatsApp. É o tempo que ofertamos ao Senhor. Por isso, fala conosco, porque nós estamos aqui disponíveis. Certamente o Senhor tem uma palavra, uma mensagem para nós. Que o Senhor use o teu filho, a mente, as emoções, o corpo, o coração. E que tudo o que seja feito aqui seja para a glória do teu nome. Que o teu evangelho, que é prático, tão logo ao sairmos daqui, possamos colocar em prática para a glória do teu nome. Oramos com fé em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. A forma como algumas coisas se materializam, Glautinho, não é e não representa a essência de como Deus a criou. A forma como algumas coisas se manifestam na terra de forma natural não representa, não consegue expressar a máxima da essência do propósito de Deus. E eu vou te explicar isso fazendo você lembrar da manjedoura. Ali nascia o Filho de Deus. Apesar da manjedoura não ser algo que pudesse caber o Filho de Deus. Na cruz morreu o Rei dos Reis. Mesmo a cruz não podendo expressar ou comportar a máxima do propósito de ser o Rei dos Reis. Então já começamos a entender que a forma como algumas oportunidades acontecem na sua vida não expressa a essência do propósito que Deus criou para você. Talvez você esteja vivendo algumas coisas e achando que isso não representa, não é. Ei, eu quero te dizer, já pode ser a oportunidade de Deus. É porque você está olhando por uma ótica natural. Você está olhando pela ótica como todo mundo está vendo. Mas todo mundo que olhasse a manjedoura dizia ou diria que não era o Filho de Deus que estava ali. Concorda comigo? Todo mundo que bateu o olho para a cruz disse: esse não é o Rei dos Reis. Mas tanto na manjedoura estava o Filho, quanto na cruz estava o Rei. E se Jesus é aquele que se modelou para mim, para você, eu quero te chamar nessa noite a você entender que também para você algumas coisas já são as oportunidades maravilhosas do Senhor. Mesmo que de uma forma natural, de uma forma condicional você olhe, ou alguém insista em olhar e dizer assim, não é. E eu quero te dizer nessa noite, já é. Porque a manjedoura também não era apropriado, mas já era o Filho de Deus. A cruz não era adequada, mas já era ali o Rei dos Reis. A questão é que antes da manjedoura já era filho, e depois da cruz continuou sendo o Rei dos Reis. Então algumas coisas, como elas se materializam para mim e para você, elas não limitam Jean. Porque a manjedoura não tornou Jesus limitado ao padrão da manjedoura. Ele continuou sendo, porque ele já era. Depois da cruz, não condicionou Jesus a ser um bandido. Não, porque ele já era rei. Ele passou pela cruz e continua sendo rei. Você vai passar por algumas coisas e vai continuar sendo aquilo que o Senhor projetou que você seria. Você vai passar por algumas oportunidades, elas podem não ser tão adequadas, mas você vai continuar sendo o que você era antes e vai continuar sendo o que você foi destinado a ser depois. Porque Jesus entra em Maria para nascer. Olha que loucura. Deus falou que mandaria o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí ele entra em Maria só para nascer. Parece que uma oportunidade como essa não faz muito sentido. Alguém que entra num lugar só para sair, Glautinho. Mas é para que pudesse trazer na condição de interpretação e de entendimento sua e minha.
para entender que ali estava começando a história de um filho de Deus para nós. O que eu quero dizer é que Deus faz muitas coisas no nosso nível, só para a gente entender. Mas isso não significa que é o nível máximo do que Ele é, do que Ele pode e do que Ele vai fazer. Ele está reduzindo, não é porque Ele é pequeno, é para caber na nossa ideia. Ele entra em Maria só para nascer, para que eu e você pudéssemos entender. Nasceu o Filho de Deus, Ele já era o Filho de Deus. Entenda que algumas coisas o Senhor vai fazer de forma natural, só para você entender que é Ele. Mas na verdade é muito maior do que o que vai acontecer. O tamanho da caixa não representa o tamanho do conteúdo. É isso que quero resumir para você. Jesus bota numa caixa que cabe na sua mão, mas não significa que você vai aguentar segurar tudo que Ele tem. Porque é maior. É infinitamente mais. Jesus chega no começo do casamento, mas só faz o milagre no final. Jesus chega depois da morte, mas quem vence é a vida no velório de Lázaro. Chegou depois da morte, 4 dias depois. A morte já tinha passado por lá e feito estrago. E Jesus está tranquilo. Sabe por quê? Porque não é quem chega primeiro, porque Ele já estava lá. Tudo acontece por causa dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele chega depois da morte, mas quem prevalece é a vida, porque João 10:10 ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então não é quando Ele chega, é o que Ele disse que vai fazer. Ah, mas Jesus não chegou. Ele vai chegar materialmente para você entender que Ele chegou, mas Ele já está. Jesus chega por último no velório, depois da morte. Mas qual o significado, qual o problema de chegar por último? Se depois que Ele chega, tudo tem que se render a Ele. Então você nessa noite que talvez esteja suplicando, eu quero te dar uma palavra nessa noite: não desmonte a esperança, ainda tem jeito. Há uma coisa muito comum quando a gente começa, por exemplo, um estabelecimento: se ele falhar, se ele fracassar, se ele falir, começa o desapego, vende tudo, desmobiliza. É quando você entende assim: acabou, vamos botar para vender. E aí você entrou nesse culto hoje, o Senhor fala assim: não desmonta a esperança. Porque para algo visual, talvez Ele ainda não chegou para você. Mas não significa que Ele não vai mudar. Não significa que não vai haver algo transformador acontecendo. E é por isso que você precisa entender que Ele vai para a cruz, mas a cruz não o limita. Jesus vai preso, e olha que contradição. Jesus está preso, mas a palavra diz assim, ó: foi para a liberdade que eu vos libertei. E o cara está preso. Está morrendo na cruz e está dizendo assim: eu vim para que você tenha vida. Isso nessa noite precisa fazer você e eu entender que algumas oportunidades elas podem aparentar uma coisa, mas o que você precisa focar é o que ela representa em Deus. Se a gente for analisar e for puxar algumas coisas, a gente vai perceber que algumas oportunidades elas passam. Já dizia um amigo meu: cavalo selado parou na porta, monta, vai com tudo, porque senão ele vai embora. Monta, Milton. Algumas oportunidades elas serão provocativas para mim e para você. Veja a primeira, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, tem uma mulher viúva catando gravetos para fazer a sua última refeição, e de repente vem um cara do nada, chamado Elias. E esse cara vira para ela e fala assim: ei, está fazendo o quê? Estou pegando um graveto para fazer minha última comida. Eu e meus filhos morreremos logo depois dessa refeição.
Então faça o seguinte: não faça para você e seus filhos, faça para mim um bolo e traga-me aqui. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você faria o quê? Não me parece essa oportunidade uma oportunidade que vai transformar a minha realidade, mas na verdade, na essência de Deus, era a oportunidade que ia mudar a história dela. Mas ela não aparenta ser uma oportunidade que vai mudar. Se eu estou catando o graveto para fazer a última refeição e dizer que depois dessa refeição eu vou morrer, chega alguém e fala assim: não faça para você e seu filho, faça para mim primeiro um bolo. A palavra vai dizer que aquela mulher, eu não sei se você já respondeu aí o que você faria, mas aquela mulher, segundo a palavra do Senhor, respondeu dizendo assim: sim, Senhor. Ela vai na sua casa, prepara o bolo, volta e entrega na mão de Elias. E Elias diz para ela: olha, a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Olha isso. Como que alguém que ia fazer o último bolo para comer, não come o último bolo? Ei, ela não comeu, gente, e também não morreu. É quando você precisa interpretar as oportunidades de Deus, não na ótica dessa vida, mas na ótica do que Ele quer você fazendo, na ótica como Ele quer você se manifestando e se entregando. Mas para viver essas oportunidades, você não pode ser o mesmo. É desafio, é provocador, mas é para aqueles que creem. A palavra do Senhor diz que aqueles que crerem verão a glória de Deus. Como é que um bocado de farinha e um bocado de azeite para fazer a última refeição, com os últimos esforços daquela mulher, agora ela faz para alguém e agora esse alguém come, ela não. O que não acabou se o que ela tinha acabou fazendo a última refeição para Elias? Olha isso, gente. Se a gente entrar no detalhe, a gente vai ficando... Eu não sei você, mas eu fico entusiasmado. Porque se a gente for fazer uma leitura superficial, a gente fez o milagre da viúva e a farinha não acabou. Ei, não tem mais. O Senhor está te chamando para você subir de nível e interpretar o mais dele. Porque algumas coisas se darão nessa terra, mas não pode ser da forma como a terra interpreta. No segundo livro de Reis, qualquer semelhança é uma coincidência. Está agora o profeta sucessor de Elias, Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, versículo 4. Ele está diante de uma viúva que está dizendo que vai morrer. E ele pergunta para ela: o que você tem? Eu não tenho mais nada, somente um bocado de azeite. Talvez fosse para aquela mulher, aquela viúva, a mulher de um servo de Deus que havia morrido, uma oportunidade de falar com alguém que pudesse resolver seu problema. É quando a gente pensa que algumas oportunidades acontecerão de uma forma e Deus está te chamando para entender a outra forma. É você quando vai falar com alguém não resolve, você fala assim: poxa, que decepção, eu esperava que Glautinho resolvesse. Sabe por quê? Porque não é dessa forma. Essa foi a forma como você escolheu, essa foi a forma como você está limitado a achar. Mas o Senhor quer tirar os limites para você entender o que é o mais dele. Vai ter que quebrar a caixa, vai ter que quebrar o vaso, deixar entornar, para você conhecer o que tem depois. A mulher do vaso de alabastro, ela poderia pingar, e ela levaria ali talvez um bom tempo fazendo isso. E de verdade, ninguém tinha feito isso, Glautinho. Então qualquer pessoa que pingasse já era top. Mas ela falou assim: mesmo que ninguém tenha feito, eu vou fazer mais. Porque se ninguém tinha perfumado Jesus naquela mesa, naquele jantar, e ela pinga 2 pingos de perfume, cara, isso já é top. Mas é quando você não se contenta apenas com comparativo. Ninguém fez, então o que eu estou fazendo está bom. Não. Ninguém fez, e eu já vou quebrar o recorde. Ninguém fez ainda, mas eu vou fazer o que o Senhor está determinando. Eu vou fazer no nível da minha paixão, eu vou fazer no nível do meu amor, eu vou fazer no nível do meu desejo de ir além. E ela quebra o vaso. Quando a gente olha algumas oportunidades
E a gente vai simplesmente olhando e percebendo que algumas dessas oportunidades, eu queria que você abrisse, se você quiser colocar aqui, João capítulo 13, versículo 7. O que está acontecendo em João 13 é Jesus lavando os pés dos discípulos. Um momento muito marcante, os discípulos estão confrontados. Afinal de contas, essa oportunidade de estar com Jesus nunca tinha acontecido desse jeito. É quando cada encontro com Jesus, Jesus nos surpreende. Você vem para um culto e acha que vai ser assim, o louvor vai começar, a Dani vai ministrar, aí depois vai ter os visitantes, depois vai ter a oferta e depois quebra tudo. É quando Deus interrompe a sua ideia natural de entender as coisas para te levar a um outro nível. Para você não naturalizar aquilo que é profético. Para você não normalizar aquilo que é sobrenatural. Para você não ficar apático daquilo que é poder de Deus. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: Pedro está sendo lavado por Jesus, e ele faz uma pergunta: Jesus, quando você será lavado? Olha aí, respondeu Jesus. Na resposta que Pedro perguntou, quando Jesus seria lavado? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. O fato de você não estar vendo algumas coisas, nem entendendo algumas coisas, não significa, segundo essa palavra, que ele não está fazendo. Ele está fazendo, mas ele já está te avisando, você só vai entender depois. Entender depois, Railan, não significa que ele não está fazendo agora. Olha o que diz a palavra. Você não compreende. Leia comigo. O que? Ele está fazendo quando? Ele está fazendo quando? Mas quando? Mas quando? Você entenderá. A pergunta que eu te faço essa noite é: você vai esperar entender ou já vai começar a celebrar agora? O que você precisa é de certezas, ou você precisa entender que é uma palavra dizendo assim, ó, já estou fazendo agora. Entender é outra coisa, fazer é o que eu estou fazendo agora. Eu acredito que a gente deveria se mover pela palavra dele, de que ele já está fazendo, e não pela certeza que eu preciso ter de que ele está fazendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo essas coisas. O problema é esse. Você leva muito tempo para entender o que já está acontecendo. Sabe o que acontece? Perde o time. O ônibus está passando e você está no ponto. Paro ou não paro? É esse, não é? Embarca, meu irmão. Embarca, minha irmã. Só tem um que vai passar e já está passando. É como diz uma cantora gospel aí cantando: é uma roda dentro da outra roda. É o que eu estou fazendo agora. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, já vai agindo, já vai se organizando, já vai arrumando, já vai comprando roupa, já vai comprando passagem, já vai mudando a mentalidade, já vai mudando os hábitos, já vai se comportando, porque muitos saíram do Egito, mas não conseguiram entrar em Canaã, porque durante o deslocamento do deserto, embora houve muito tempo, segundo a palavra do Senhor, para conhecer o que havia no coração, não conseguiram. Entrar em Canaã é para todo mundo, mas não de qualquer jeito. Jesus respondeu. O cara estava sendo lavado por Jesus. Jesus lavando os pés dele. E ele está dizendo: mas e o senhor vai ser lavado quando? Está na hora de focar nas respostas do Senhor e dar um tempo para as suas perguntas. E Jesus respondeu: você não compreende agora. 2023 talvez ainda não seja esclarecido algumas coisas, mas isso não significa que você já não possa celebrar em 2023 o que Ele está fazendo.
Se você precisa entender algumas coisas, é porque você ainda não entendeu. Parece estranho, né? Se você precisa entender, é porque você não entendeu o que Ele está fazendo agora. Se tirassem todas as páginas da Bíblia antes e todas as páginas da Bíblia depois, se apenas esse versículo ficasse, quem seria você? Numa linguagem mais popular, mais brava, Jesus falando assim: não se mete no que eu estou fazendo. Não se preocupe com a minha parte. Mergulhe na sua. Não fica querendo entender. A palavra de Deuteronômio 28 fala que as coisas cobertas são para o Senhor, mas as reveladas são para os filhos. E nesse momento, o que tem de revelado? Nada. Só uma coisa: já estou fazendo agora. Ah, mas eu quero entender. Não, já estou fazendo agora o quê? Tudo! 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 Não, mas como é que vai ser? Qual vai ser a cor? Eu não sei qual vai ser a cor, mas Ele está fazendo agora. Eu não sei quando vai ser, mas Ele está fazendo agora. Oh. Existem oportunidades que ficam totalmente provocativas a nós por estarem fora do padrão que nós estamos acostumados. Nós temos modelos mentais, nós temos crenças limitantes, nós temos hábitos, nós temos manias, nós temos teimosias, nós temos, sabe, mimimi, nós temos um monte de coisa, gente. E aí Jesus gosta desse negócio fora do padrão. E aí quando a gente pega algumas coisas fora do padrão, Ele entra em Maria para sair, chega no casamento, mas só age no final. Aí Maria, mãe de Jesus, falou assim: ei, meu filho, agita logo, o negócio acabou lá. O que tem contigo? A questão agora é, escuta essa: se Jesus falou para a mamãe assim, por que Ele não pode falar com você desse jeito? O que tem eu contigo? Segura sua onda, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Só aumenta a sua expectativa, só aumenta a sua certeza. Não espere entender, porque Ele já está fazendo. Ele está deixando claro: ei, não é o que você entende, que movimento que Ele faz, é o que Ele faz e depois você entende. Nós estamos no movimento da autonomia, dos carros autônomos, das máquinas autônomas, dos aviões autônomos. E Jesus já é autônomo há muitos anos. Ele nunca precisou de você pilotar Ele. Porque desde o início, como diz a palavra, desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. Algumas oportunidades, sabe, quando elas não vêm, quando elas mexem com a gente, quem somos nós no tempo da espera de uma oportunidade que Deus falou que nos daria? E hoje eu pensava sobre isso, o Senhor ministrava, e eu lembrei do que está em Mateus capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 5. Logo no começo passa desapercebido o momento em que Jesus está nascendo. Jesus está nascendo lá em Belém, Jesus está nascendo lá na estrebaria. Mas um fato me chamou a atenção e eu compartilho: quem somos nós no tempo da espera de uma oportunidade? O que nós ficamos gerando enquanto estamos esperando? Enquanto esperamos, quem somos? Somos alguém que gera ou somos alguém apático? Alguém que murmura? Alguém que talvez pelo tempo da espera já nem acredita mais? Eu me deparei com os 3 magos mencionados no texto, que diz a palavra que eles seguiram uma estrela do Oriente e chegaram em Belém para presentear o Rei dos Reis. Tudo até aqui está normal, igreja. O que não está normal é quem são esses reis. O que não está normal aqui é quanto tempo esses reis estavam esperando isso. O que não está normal aqui é da onde esses reis vieram. E o que não está normal aqui é da onde esses magos vieram e quem eram esses magos de verdade. Esses reis, magos, em algumas versões pastores. Há um indicativo na teologia dizendo que quando Daniel poupou
os sábios de serem mortos por ter decifrado o enigma na Babilônia. E logo depois o edito do rei era que todos servissem ao rei dos reis, o Senhor, o Deus de Daniel. E naquele momento Daniel discorre, e há algumas profecias escatológicas em Daniel, e tudo leva a crer que aqueles sábios se debruçaram, se gastaram anos e anos perseguindo a ideia de que o Deus de Daniel mandaria um rei libertador para Israel. A gente está falando algo aqui em torno de mais de 1000 anos. Entenda, igreja, é alguém que entendeu uma coisa há mais de 1000 anos, mas continua gerando e esperando. Os caras saem do Oriente porque enxergaram uma estrela 1000 anos depois, e dentro deles, claro, a gente está falando aqui de gerações. Se a gente não for forte o bastante para passar para as próximas gerações aquilo que é necessário, como as próximas gerações irão acreditar? Mas o que nós temos aqui são 3 magos que vieram recebendo essa tradição oral. E quando chegou a vez deles, porque talvez passaram outros que não viram a estrela, mas quando chegou a vez deles, eles viram, pastor. São coisas que você pode estar gerando hoje e não vai acontecer no seu tempo, mas é sua missão, é minha missão, é a nossa missão, transferir isso de uma forma geracional. Porque se não for eu que vou ver algumas coisas, o que eu vou deixar em alguém vai fazer com que esse alguém acredite o bastante para continuar esperando. Porque em Jerusalém ninguém viu, os sacerdotes não viram, os sumos sacerdotes não viram, e de repente tem 3 magos de origem pagã, de origem duvidosa do que pode ser a Bíblia, mas o fato é que eles estavam olhando para o céu e enxergando algo guiando eles. É quando você é capaz de se deslocar por causa de um movimento do céu, levando você para uma oportunidade que há muito tempo você está esperando. Mas quando ela chegar, quem será você? Números 9, versículo 15 diz que o povo estava reunido montando o tabernáculo, mas todas as vezes que a nuvem se movimentava, eles desmontavam tudo para andar conforme a nuvem andava. Tudo isso para estar debaixo da direção de Deus. Tudo isso para estar participando do que Deus está fazendo. Os magos chegam e perguntam: aonde está o Rei dos Reis? Ninguém sabia. É quando você vai estar tão conectado com o que Deus está fazendo, que você vai perceber até que está sozinho, parece que ninguém está. Você vai se sentir um estranho, mas fique tranquilo, é uma questão de tempo e todo mundo vai saber também. Talvez você foi escolhida para começar algumas coisas que logo, logo vai, contagiar a muitos. Mas as oportunidades que estavam ali, cara, levou 1000 anos, 970 anos aproximadamente. E foi necessário um esforço de aguardar, de esperar, de transmitir, de passar. Talvez vai passar o Roberto, vai passar, mas ele vai transmitir. Talvez a Júlia não vai ver, mas a Lulu vai ver. E quando a Lulu chegar a hora, ela vai assim: eu aprendi das minhas gerações anteriores que algo ia acontecer. Algumas situações, elas são provocativas. E quando a gente fala de oportunidades, a gente precisa entender que nas situações difíceis, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Juízes 14 conta a história de Sansão. E Sansão é um jovem que está saindo para casar-se. E resolveu casar-se em Tímina. Achou ali uma filisteia. Nada do padrão. E ele chama seus pais para ir a Tímina. E no caminho, diz a palavra, no Juízes 14, você pode ler depois, que ele percebeu um movimento nos arbustos. E ele deixa seus pais em segurança na estrada e ele entra no arbusto para ver, e chega ali, é um leão. E o texto vai dizer em Juízes 14, versículo 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossou de Sansão.
E sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. E não contou nada para os seus pais. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E sem nada nas mãos, rasga um leão como se fosse um cabrito. São coisas que, na sua natureza, são extremamente difíceis. Mas quando o Senhor se aposta de nós, elas se tornam fáceis. São coisas desafiadoras, mas se o Espírito do Senhor apossar de você, um leão vai parecer como um cabrito. São coisas que parecem não ter nada a ver com o que está acontecendo. Parece mais um impedimento, mas entenda, é preciso fazer algumas coisas, é preciso resolver algumas coisas ao longo do caminho. E no momento que Sansão rasga esse leão e ele deixa nos arbustos, volta para a estrada e segue normalmente. São pessoas que te olham aí sentado e sentada, você durante a sua semana trabalhando, indo e vindo, e acham que você está tudo bem. Mas não sabem eles e elas que você está com o Espírito do Senhor apossado sobre você e rasgando leões todos os dias. Mas o interessante é que você não precisa esperar algumas condições, porque diz a palavra que não tinha nada nas mãos e já estava resolvendo. Então nessa noite o Senhor já te dá uma ideia. Nessa noite o Senhor já está te dando uma revelação. Nessa noite o Senhor já está te dando uma direção. Não espere ter algumas coisas para resolver outras, porque se o Espírito do Senhor se apossar sobre você, isso já é suficiente. Pastor, mas é muito difícil. Será que é difícil como um leão para se tornar um cabrito? Parecer um cabrito? Agora entenda que, mesmo vencendo algumas coisas, em algumas oportunidades de resolver, nem sempre cabe você contar. Ele volta e poderia contar para os seus pais: olha, venci um leão agora. Ele não conta nada. Isso me faz lembrar Zacarias, quando recebeu do Senhor a palavra de que teria um filho, mesmo na sua velhice. Esse menino seria João Batista. E quando ele recebe essa confirmação do Senhor, diz a palavra que até o 9º mês ele fica mudo. Um sacerdote mudo. Eu não sei como é que ele cumpriu as escalas. É gente perguntando e você, É gente querendo saber como é que está, como é que você está resolvendo e você, Porque o que importa não é o que você conta, é o que você resolve. O que conta de verdade não é o que você posta, é o que você resolve. O que conta de verdade não é a foto, é o leão que você matou. Leão não... Leitão, já até mudei o animal. Leão não morre com clique. Leão morre com a mão. O que fez parecer fácil foi porque o Senhor, diz aqui, Juízes 14:6, o Espírito do Senhor apossou sobre Sansão. Quer vencer algumas oportunidades de resolver algumas coisas extremamente difíceis? Diga nessa noite: Senhor, apossa-se de mim. Apossa-se de mim. Eu não vou lembrar o corinho, mas tinha uma canção muito cantada na minha infância. O Espírito do Senhor, alguma coisa assim, vem sobre mim. Alguém vai lembrar aí depois. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rio. Pode ser, mas não era essa não. Essa aí o cara dança, então não era. Eu quero uma que mata o leão. Mas entenda que naquele momento ele mata, ele continua indo. Porque se você está indo para um propósito, você não pode ser parado por algumas coisas no caminho. E algumas coisas que você não resolve, isso te para. Quando ele mata o leão, ele paralisa aquilo que iria paralisar ele. Ele segue para Tímina. Chega lá, ele conhece a mulher com quem ele ia casar. E a palavra diz que ele voltou logo depois. Quando ele voltou, todo mundo é curioso, né, pastor? Todo mundo tem Ele falou assim: eu matei um leão na ida. Na volta eu vou dar uma olhada lá no arbusto.
E diz a palavra que quando ele, versículo 8 de Juízes 14, quando ele olha no arbusto, um tempo depois voltando, aquela carcaça do leão morto tinha se tornado uma grande colmeia de abelha, e cheias de abelhas e favos de mel estavam ali na carcaça daquele leão morto. Ele passa a mão, come aquele mel, pega mel o suficiente, leva para os seus pais na estrada, serve aos seus pais. Mas os seus pais também continuam não sabendo de onde é que vem o mel. Mas o que importa não é de onde vem o mel. O que importa é que o Senhor, na fase anterior, quando você resolveu algumas coisas, Ele produziu energia para você seguir para a fase próxima. Todo mundo sabe que mel é uma fonte de energia altíssima. É possível uma pessoa comer mel durante muitos dias e seguir fortemente, capaz de seguir o seu caminho. Simbolicamente Deus está dizendo assim: ei meu filho, e você matou na ida, e eu providenciei para que na volta você tivesse energia. Porque aqui Sansão ainda não está matando filisteus, Sansão aqui ainda não está começando seu ministério, mas o Senhor está dizendo assim: olha, como você resolve algumas coisas na ida, na volta eu já coloco tudo que é energia, tudo que é força, tudo que é destreza, tudo que é, sabe, capacidade para você daqui para frente seguir, matando, vencendo, vencendo e vencendo. Esse camarada chamado Sansão, e a gente vai terminar, ele tem esses dois pontos no começo, mas eu quero ir para o final. O final, ele está preso, seus cabelos foram cortados, deu mole. Quem não dá? Sansão era forte, valente, nunca temido, e agora ele está amarrado, olhos furados. Juízes 16 vai dizer que não tem mais o que fazer. Sansão está desesperado e talvez naquele momento pedindo ao Senhor: Senhor, faz de novo. Como Abacuque declarou no capítulo 3, dizendo assim: Senhor, faz de novo no meu tempo aquilo que o Senhor já fez antes. É alguém que está desejoso de viver algumas novas oportunidades. É quem já teve algo na parte de Deus, mas talvez algumas coisas aconteceram, foi amarrado, perdeu os olhos, perdeu a visão, fatalidades, deu mole. Mas mesmo tendo dado mole, começa a clamar ao Senhor hoje: Senhor, me dá uma nova oportunidade. Eu quero voltar como antes, Senhor. Eu não me dou por vencido, eu estou amarrado, eu estou cego, eu estou parado, mas eu não vou aceitar isso. E Sansão começa a fazer esse clamor. Versículo 22 de Juízes. Eu acho que eu não anotei aqui, mas está em Juízes 16, se eu não me engano, versículo 22. Um versículo apenas dizendo assim: e o cabelo de Sansão voltou a crescer. É quando você não espera mais algumas coisas, mas o Senhor fala assim: ei, eu ainda tenho mais uma oportunidade para você. É quando você acha que algumas coisas não é mais para você, mas algumas coisas que se perderam voltam a crescer, voltam a acontecer. Tiraram, cortaram a trança, amarraram, furaram os olhos. Podem cortar algumas oportunidades de você, mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 3:7: ei, um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor hoje fazendo crescer oportunidades que foram cortadas. É o Senhor hoje fazendo brotar novamente condições que foram limitadas. É o Senhor fazendo surgir do nada, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que o cheiro das águas comece a brotar. Fique de pé, igreja, porque o Senhor está voltando a fazer coisa nova. O Senhor está voltando a fazer uma coisa nova. Oh, oh. É quando a gente só precisa de uma oportunidade. É quando a gente declara que se o Senhor fizer uma pequena coisa, é uma pequena coisa. E eu sei que uma fé do tamanho do grão de mostarda pode fazer você transpor esses montes aí.
Eu vou repetir o que eu falei alguns minutos atrás. Não desmonte a esperança. Ainda vai acontecer coisa nova. A narrativa do encontro de mulheres falou uma frase, eu quero repeti-la aqui. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz: eis que coisas novas estão surgindo. Mas tem uma pergunta no meio da frase: percebes? A situação não é se está surgindo coisa nova. A situação de verdade que vai fazer a diferença é se você está percebendo. É se você vai surfar essa onda. É se você vai embarcar nesse ônibus. Se você vai entrar nessa jornada do que Deus está fazendo. Mas pastor, eu não estou conseguindo ver. Então eu faço uma oração como Eliseu fez para o seu servo, no 2º livro de Reis, capítulo 6. Eliseu sai no terreno dos inimigos e viu uma opressão e um grande número de soldados vindo. Mas ele entra na tenda e fala assim: fica tranquilo, maior é o que está conosco do que aquilo que está lá fora. Mas o servo disse assim: não pode, vamos perder. E ele faz uma oração: Senhor, eu oro hoje para que os olhos sejam abertos e tudo aquilo que o Senhor está fazendo, ele comece a ver. Quando aquele servo sai da tenda, ele olha e diz: maior é o exército de Deus do que o exército dos inimigos. Maior é o exército daquele que é o Senhor do que aqueles que nos oprimem. É uma questão do quanto a gente vai enxergar a partir de hoje, do quanto você vai perceber. Porque ele já declarou em João 13: eu estou fazendo agora, mas você só entenderás depois. Mas já pode começar a perceber agora. Entender deixa para depois, mas perceber, saia hoje percebendo o que Deus está fazendo. Eu não sei, eu não estou entendendo como é que vai ser, pastor, mas eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa. Eu não sei ainda como vai ser o desdobramento, mas eu já estou percebendo que tem um movimento dos santos, que tem algo acontecendo. Então eu quero é fazer parte, eu quero é pular para dentro. A situação é difícil, mas o que nós vamos fazer nas oportunidades? Gênesis capítulo 26, Isaac está chegando numa terra difícil. A fome estava grande. E a palavra diz que ele chega em Gerar, lança semente. Não tinha água. Os poços de Abraão tinham sido enterrados. É gente que está enterrando aquilo que pode prover a sua oportunidade em Deus. E você acha que isso vai colocar um ponto final na sua história? Com água ou sem água dessa terra, lança a semente naquele que é o Senhor da sua vida. Porque se você lançar a semente nele, até sem água vai brotar. Porque a palavra do Senhor diz que naquele ano Isaac colheu a 100 por 1. Em tempos difíceis, segura, por favor. Porque o que vale agora é você entender. O tempo era difícil. Eu pergunto, e o seu é fácil? O tempo era sem água. Eu te pergunto, a sua situação tem água? E ainda assim Isaac chegou com a sua família. Ele poderia ser impactado pela condição, mas ele falou assim: essa situação eu não estou entendendo, mas eu vou agir. Eu paro aqui, mas você precisa entender que existem oportunidades que elas já foram deliberadas em Deus. Só falta você reagir. É como se nós ligássemos aí, se tem alguém da área médica. É quando o aparelho faz assim, ó. Alguém fala assim: deixa pra lá. Mas vem alguém, pula em cima e vai. Não acabou. Não acabou.
Calma aí, não deu certo. Liga os aparelhos. Porque tem gente que precisa de um choque. Então eu não sei quem está do seu lado, mas vira sua mão para a direita e para a esquerda e fala assim: receba aí, porque o Senhor vai eletrizar você. Para você reagir. Reage, meu irmão. Reage, 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 reage. Em nome de Jesus. Reage, reage. Reage, reage. Reage, reage, reage. Liga o aparelho aí. Reage, 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 reage. Reage. É quando você pode aceitar, ou você pode reagir. E o Senhor diz: reage. Mas eu não tenho o que fazer. Não tem água. Está todo mundo com fome. Você não. Reage. Lança na terra hoje a semente. E a palavra diz que naquele mesmo ano Isaac colheu. Gênesis 37. José, 17 anos. Não é a música do Capital e Fugir de Casa. Só para você voltar para cá. Quem riu conhece a música, pastor. José com 17 anos. O pai dá uma túnica colorida de 12 cores. Os irmãos ficam loucos. Você já conhece a história. Está todo mundo achando dos seus irmãos que ele se sente o maior e o pai está dando privilégio. É o que parece. São oportunidades que vão aparentar uma coisa, mas não representa a máxima de Deus ainda. Você vai ter que decodificar isso. Porque quem não decodifica, pira. Quem não decodifica o que Deus está fazendo, pira. Porque se Deus dá para o pastor Rafael uma coisa, porque não entendeu, aí pira. Ao invés de somar no que Deus está fazendo, vai somar de outro jeito. Você pode somar espontaneamente, ou você vai somar com Deus te empurrando. A túnica está na mão, os irmãos estão nervosos. Quem é esse camarada? Eu vou acelerar a fita e você acompanha comigo antes de você ir embora. Você sabe que José então foi empurrado no poço. Era para ter morrido e não morreu. Algumas oportunidades tramadas para colocar um final no que Deus começou, mas isso não vai ser suficiente. Os irmãos sentem remorso, então tira do poço, resolve vender. Quem compra leva para o Egito como escravo. Potifar compra José e coloca José na casa dele para ser um criado. Você precisa entender uma coisa: qualquer um escravo que fosse servir na casa de um alto comando, ele era castrado. José não foi. José deveria então naquele momento se tornar eunuco, mas ninguém sabe por quê. A oportunidade era castrar e terminar com toda a capacidade de gerar de José. Mas José, de uma forma muito inexplicada, ele está como escravo na casa de um alto comando do Egito, cuidando da mulher, das mulheres, mas ele não é castrado. Ele continua viril. E por continuar viril, pastor, a mulher de Potifar, a história que você conhece, igreja, falou assim: eu vou tirar uma casquinha desse garotão. É gente que olha o livramento que você teve e ao invés de celebrar com você, quer tirar um pedaço disso.
quer tirar proveito. Beleza. Mas você sabe o que Deus fez contigo. José está na casa de Potifar e de repente você conhece a história. A mulher tenta ele e ele não cede e ele é preso. Preso ele fica, interpreta 2 sonhos. Tudo isso você conhece. Pastor, então por que você está narrando tudo isso? Para chegar nesse ponto. Capítulo 41, ele é colocado como governador. No final do capítulo 41, ele está casando com a Zenate, uma filha de sacerdote pagão. E ele está tendo 2 filhos. Efraim, o Senhor me fez frutífero na terra do meu sofrimento. E ele teve um segundo filho chamado Manassés. O Senhor me fez esquecer o sofrimento. Sabemos que seus irmãos têm fome e vêm para o Egito pedir abrigo. Josué agora é o governador, está dando abrigo para os seus irmãos. Jacó, seu pai, vem mais tarde e ele reconcilia-se com todos. Todos estão no Egito. Pastor, e aonde o senhor quer chegar? É que já perto do capítulo 50, Jacó perde a sua esposa Raquel. E agora José está abraçando o seu pai Jacó e está apresentando a ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E o seu pai Jacó olha e fala assim: meu Deus, o Senhor me permitiu ver. Traga perto de mim porque eu vou abençoar. Ainda não está claro, mas ali Jacó tem 10 filhos. Teoricamente 11 com José, 12 com Benjamim, que nasceu depois. Acontece que Jacó faz um pacto e abençoa Efraim e Manassés, dizendo: eles serão a história, eles irão compor as 12 tribos de Israel. E nesse ponto a gente volta a fita e pensa o seguinte: e José? Não foi ele que ganhou a túnica? Não vai participar disso? É quando a gente precisa interpretar corretamente que algumas oportunidades que Deus está nos dando não é para a gente participar, é para a gente gerar com Deus. A gente vai ter que ter força, e vai ter que ter emoção, vai ter que ter psicológico, vai ter que ter espiritualidade ligada com Deus, para entender qual a oportunidade que Ele está trazendo você para viver. José não foi parte das 12 tribos. Se você olhar as 12 tribos de Israel, José não está lá, mas está Efraim e Manassés. Quando você olha as 12 tribos de Israel, José não está lá. Mas o porquê? Porque a oportunidade que Deus fez nele era maior do que ele. Ele multiplicou, ele ultrapassou o limite natural das coisas para gerar o que Deus estava precisando, o que Deus estava projetando, melhor dizendo. Eu te convido nessa noite a você interpretar a oportunidade que Deus está inserindo você, porque pode ser uma oportunidade que você não vai participar, você vai gerar com Ele, você vai fazer parte com Ele. Efraim e Manassés, foram 13 anos José passando essa doideira toda. Agora entenda, no Egito, Deus está inserindo em Israel 2 filhos do Egito. É quando o lugar não define a conclusão da oportunidade de Deus para você. Manassés e Efraim nascem no Egito, mas estão na lista das 12 tribos de Israel. Eu não sei por onde você andou, eu não sei o que aconteceu, mas entenda uma coisa: Deus não depende disso para manter firme o propósito que Ele tem sobre você. Oh, reage, é a palavra de hoje. Senhor, nós agradecemos, bendizemos o Teu nome, Jesus. Numa noite de oportunidades, nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor gere forças onde não tem forças, gere fé onde a fé está abalada,
Gere certezas, ó Pai, para continuar apesar dos anos. Gere, ó Pai, a capacidade de interpretar para não pirar. Gere, ó Deus, o movimento de reagirmos, para não ficarmos apáticos ao que Deus está fazendo, não ficarmos indiferentes, não ficarmos fora, Pai. Eu declaro nessa noite, Pai, tal como Eliseu orou, que os olhos sejam abertos e que cada um aqui nessa noite possa ver tudo aquilo que o Senhor já preparou, e que nós possamos sair sem entender, mas já crendo que o Senhor está fazendo uma coisa nova, e que eu saio daqui hoje percebendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.